Olá, e vamos para mais um vídeo aqui na nossa série de Node.js com TypeScript. Apesar da gente não ter iniciado ainda com o TypeScript, no último vídeo a gente subiu nossa primeira rota nessa aplicação back-end que a gente criou. Então o nosso servidor já está subindo com um console para a gente saber quando ele está em cima, quando ele subiu sem nenhuma mensagem de erro, né? A gente vai começar a ver nesse vídeo os outros métodos HTTP que a gente implementa em uma API. Então aqui a gente fez o primeiro exemplo usando o GET, que é o método mais comum do protocolo HTTP e é o único implementado pelos browsers. Então a gente, quando faz acesso a um site, o que a gente está usando lá é um pedido, um GET do conteúdo daquele site para ser exibido para a gente no browser. Então é o que o browser faz. Então quando a gente fala de métodos HTTP para uma API, a gente vai sempre estar vendo os principais métodos aí usados, que são o GET, o POST, o PUT, PET e DELETE. Já falamos bastante do GET, que a gente usou no primeiro exemplo, onde a gente vai estar buscando um conjunto de um recurso, o recurso bucks. Quando eu não especifico, eu estou pegando um conjunto, uma lista, por exemplo. Através do GET eu posso pegar um recurso específico. Eu tenho que passar aqui um parâmetro de rota, informando qual recurso específico eu quero buscar, através do GET. Quando a gente quer criar um novo recurso na nossa API, então a gente vai informar o método POST e a gente vai passar aqui a rota completa com qual o recurso que eu quero criar. Então eu quero criar um novo livro. Quando eu preciso fazer modificação em um livro específico, em um recurso específico, eu preciso usar novamente o parâmetro de rota, porém o método que a gente usa HTTP é o PUT. Então eu vou pegar todos os dados de um recurso específico e vou modificar e vou enviar novamente esses dados para o servidor, para a API, através do método PUT. Porém, por exemplo, existem casos em que a gente quer mudar uma única informação, a gente quer fazer uma pequena atualização. O usuário, por exemplo, quando tem lá um avatar no seu cadastro de perfil, então vamos considerar que o recurso aqui seja users, usuários. Eu preciso deixar um endpoint, uma rota, para que ele consiga alterar o avatar dele, a foto dele lá no cadastro. Então ele vai fazer a alteração de uma única coisa do perfil dele, que é a foto. Todo o cadastro, nome, e-mail, telefone e assim diante, todas as outras informações não serão enviadas com modificação, somente a foto. Então quando a gente quer fazer pequenas atualizações em um recurso, em uma API, a gente implementa isso através do método PET. Ele vai funcionar como um PUT. A diferença é que o PUT vai atualizar um volume maior de informações ao mesmo tempo, pode ser todas as informações referentes a um recurso, e o PET vai atualizar uma única informação normalmente de um recurso. Vai da implementação de quem está criando a API no caso. E por fim, quando a gente quer excluir algo em uma API, então a gente precisa especificar o que a gente quer excluir. Por exemplo, qual livro eu quero deletar, e para isso eu uso o método delete. Ou seja, então para a gente conseguir usar todos esses métodos aqui na nossa API, no ambiente de desenvolvimento, através do browser nós não vamos conseguir usar o delete, o PET, o PUT, o POST, não vamos conseguir. Para isso a gente vai fazer uso do Insomnia. Já devo ter comentado sobre ele no início, mas é o recurso que a gente vai usar para quem ainda não tem o Insomnia. Vale a pena fazer o download aí. Vou entrar aqui no site, é insomnia.rest. Você vem aqui em Get Started, tá aqui a opção Free, Download App. Ele te dá essas duas opções. Você vem na opção Insomnia Core e ele vai estar aí, ele já vai detectar qual sistema você está usando e você vai simplesmente fazer o download aí e instalar. Então o Insomnia vai ser um cliente para a gente estar consumindo APIs, né? Uma observação é
Quem usa sistema aí com arquitetura de 32 bits, o Insomnia não vai funcionar. Para esse caso, você pode usar esse cara aqui, ó, Postman. É uma alternativa aí para quem está usando sistema Windows com 32 bits ou outro sistema aí que esteja na arquitetura de 32 bits, tá? Então, acesse o site postman.com, faça o download. A forma de usar vai ser um pouco diferente, mas no fim você vai estar conseguindo consumir API em ambiente de desenvolvimento, beleza? Então, visto isso, vamos aqui então para o nosso Insomnia. Então, quando a gente abre ele pela primeira vez, ele vem dessa forma. Aqui o nome da workspace que você está trabalhando, ou seja, do seu ambiente de trabalho aqui. Você pode vir aqui e renomear. Eu vou aqui, ó, vou criar uma nova workspace. Vou dar um nome aqui de Node.js. Você pode dar o nome que você preferir aí, não tem problema. Então, ele já põe aqui o nome da workspace que eu estou trabalhando. Aqui a gente vai criar nossas rotas, né, para o nosso API lá, para a gente poder estar consumindo. O que a gente pode fazer para já melhorar o nosso ambiente aqui no Insomnia? Ele tem um ambiente de desenvolvimento que você pode fazer algumas configurações. Então eu vou aqui, ó, criar um novo ambiente. Ele já disponibiliza para a gente aqui. Vou pegar esse ambiente, vou dar 2 cliques aqui, vou renomear. Vou botar o nome do nosso recurso lá que a gente está usando, né? Projects. Então esse vai ser o nome aqui do nosso ambiente. Eu posso mudar a cor que ele vai apresentar lá. Então vou aqui em Assign Color. Vou deixar esse roxinho aqui mesmo. Ele já atribuiu essa cor aqui. E a gente pode estar criando algumas variáveis de ambiente aqui para ajudar a gente lá no uso do Insomnia. Por exemplo, a nossa URL, ela vai ser igual para todas as rotas, né? Então eu já ponho aqui uma variável chamada base URL e defino como valor para ela o endereço do nosso servidor no ambiente de desenvolvimento, localhost 2.3333. Então essa é a base da nossa URL, das nossas rotas que a gente vai criar. Então eu já deixo aqui uma variável chamada base_URL para eu usar lá quando eu for criar cada rota, não precisar ficar digitando isso tudo aqui. Então, feito isso, a gente salva, dá um done aqui embaixo, done. Ele diz aqui, ó, sem ambiente definido. É só vir na listinha e pegar, cadê? Tá aqui, ó, projects, use projects. Então tá aqui, ó, nosso ambiente. A partir daí eu posso começar a criar as rotas aqui. Eu vou criar primeiro um folder para separar, um folder de projects, e nesse folder eu crio a primeira request ou a primeira rota. Eu vou dar um nome de listar, é a que a gente criou na aula anterior, né? Ela é do tipo get. Se você clicar aqui, ó, você tem os outros métodos aqui, ó, get, post, put, patch, delete. Tem também o options e o head, que a gente não vai usar aqui, mas você também poderia estar implementando. Você pode customizar o método. Então o Insomnia te dá essas opções aí. Nossa primeira rota aqui vai ser do tipo get mesmo. Então eu dou aqui um create. Tá aqui a rota criada. Aqui em cima, ó, ele pede para a gente colocar o endereço e a gente dá um send e ele vai acessar lá. Como a gente já criou uma variável de ambiente aqui, é só dar Ctrl espaço e ela vai estar aqui, ó, base URL, tá aqui o conteúdo dela. Eu coloco aqui, ela já vem para cá. Eu simplesmente coloco o nosso endpoint, que é projects, que é daqui, ó, da primeira aula que a gente criou, /projects. Então é do tipo get. Então é isso que está sendo feito aqui no Insomnia. /projects do tipo get. Eu dou um send e deu erro, porque a gente ainda não subiu o nosso servidor, né? O servidor está parado. Então eu vou aqui no terminal e vou dar aqui um npm start, beleza? Tá aqui, ó, backend started. Volto lá no Insomnia e dou send novamente. E aí sim ele trouxe pra gente aqui, ó, o nosso hello dev. Tranquilo? Agora a gente pode começar a criar
as outras rotas que vão implementar os outros métodos que a gente não consegue testar através de um browser, beleza? Então vamos nessa. Primeiro a gente vai fazer um ajuste aqui na nossa rota de get. Quando a gente faz um get em projects, a gente quer receber uma lista de projetos, não é isso? E não um hello dev. Quando a gente quer retornar uma lista de algo no padrão JSON, a gente usa um array para isso. Então eu vou deletar aqui nosso hello dev, vou criar nosso array e para isso a gente vai retornar uma lista de projetos. Inicialmente eu vou colocar aqui, ó, projeto 1, vai ser o primeiro elemento do array, projeto 2, segundo elemento do array, vou colocar um terceiro projeto aqui. Então a gente tem aqui, ó, um array com 3 projetos aqui. Vou salvar. Nosso servidor está rodando com live reload, então a gente não precisa reiniciá-lo. E tá aqui, ó, já veio pra gente nossa lista com os 3 projetos. Então é o que se espera de um endpoint de uma API com o nome projects. Você está fazendo um get, não está especificando nenhum aqui, então você quer uma lista. Então você recebeu uma lista com 3 projetos. Agora, quando a gente quer criar um projeto, ou seja, inserir um projeto 4, por exemplo, nessa lista, a gente, quando quer criar algo no API, como eu disse, a gente implementa um método post HTTP. A gente pode vir aqui e criar uma nova rota usando a nossa variável app. Aqui a gente vai pegar o método post que o Express implementa para a gente, né? Vou aqui e defino o endpoint. É o mesmo endpoint, eu quero criar um projeto. O que muda aqui no nosso endereço é o método em relação à primeira rota. Então o primeiro parâmetro desse método é o endpoint. O segundo parâmetro é a nossa função, que sempre recebe aqui um request e um response. E essa função, o corpo dela vai ser a gente implementar aqui o código para a gente estar criando um projeto. Inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar isso como se estivesse sendo criado um projeto. Então, eu vou pegar aqui esse array, vou colocá-lo aqui. Quando a gente implementa o método post, a gente quer criar um array. Então, pela nossa lógica, seria a inclusão de um projeto a mais aqui, em relação ao que já tinha. Então, o projeto 4. Então, quando eu acessar essa mesma rota aqui, porém, através do método post, ele vai representar como se estivesse sendo criado o projeto 4 e vai retornar para a gente a lista completa com os projetos. Poderia estar retornando só o projeto 4, que é o que foi criado, aí tanto faz, mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos salvar. Quando a gente salva, o live reload já acontece aqui, ó, no nosso servidor, tá vendo? Já fez o restarting aqui. Se a gente for no Insomnia, se eu rodar o get, continua pegando só 3, porque aqui nessa rota com o get a gente só tem um array com 3. Se eu mudar lá o método para post, aí ele já vai considerar como um a mais aqui. Nosso array está com 4 elementos. Então, ao invés de eu alterar essa rota aqui, você vem aqui, ó, na pasta de projetos, vai criar uma nova rota, vai dar um nome de criar. Aqui, ó, em get, a gente muda para post. No body, a gente põe aqui, ó, no conteúdo, no campo da requisição, o que vai no campo, que é o request body aqui, né? Vai um JSON. A gente cria essa rota aqui. No caminho, Ctrl espaço, vamos pegar a nossa variável de ambiente aqui, ó. É a mesma rota /projects. E aqui ele quer o conteúdo, o que eu vou enviar para esse endpoint. A princípio vou deixar vazio, porque a gente ainda não está enviando nada. A gente está só criando as rotas e vendo o funcionamento básico. Então a gente dá o send aqui, ele vai retornar para a gente o que está lá, ó. Então ele acessou via post
essa segunda rota aqui. Quando a gente quer fazer a alteração de um recurso na API, para isso a gente vai usar o método put, que a gente já viu aí. Vimos já a explicação, né? Então, para isso a gente vai repetir a mesma coisa aqui, ó. A gente vai usar a variável app. Vamos pegar o método put, tá ele aqui. Ele, da mesma forma, vai receber dois parâmetros. O primeiro sendo o endpoint project, o segundo parâmetro a função, que do mesmo jeito ela vai ter aqui, ó, os dois parâmetros aqui, ó, request e response. Vou copiar aqui. E aqui a gente vai simular como se estivesse retornando uma lista com um elemento alterado. Então eu vou pegar aqui. Vamos supor que a gente alterou esse projeto 1 aqui para projeto 5. Quando eu acessar o put, a rota com o put, ele vai me retornar o 5 no lugar do 1 aqui. Salvei aqui, a gente volta lá no nosso Insomnia. Vou criar aqui na pasta aqui, ó, uma nova request, uma nova rota. Vou chamar aqui de alterar. Vai ser do tipo put. Mesma coisa, ó, de que forma eu vou enviar essa informação, né, que vem no corpo da requisição. Vai ser através de um JSON. Dou um create, ele criou aqui a rota do tipo put. Vem aqui, Ctrl espaço, pego a variável aqui com a nossa URL base, e o nosso endpoint é o mesmo. O JSON, por enquanto, ele ainda vai vazio, da mesma forma que no post. Dou um send, e está aqui pra gente o projeto 1 que foi modificado para 5. E por fim, para a gente poder fazer a exclusão de um elemento ou de um recurso na nossa API, a gente tem um método delete. Então a gente vem aqui, passa aqui qual é o endpoint no primeiro parâmetro. No segundo parâmetro é a nossa função. Vou copiar aqui novamente request e response para passar aqui, ó, nos parâmetros da função, né? Aqui a gente vai simular um recurso, né, ou um projeto sendo excluído. Então eu vou copiar aqui esse array e eu vou considerar que o projeto que foi excluído é o 3. Então a gente tira o 3 aqui da lista. Foi excluído o projeto 3, por exemplo. Por enquanto está tudo de forma estática, manual aqui, só para a gente ver como que a gente vai acessar pelo Insomnia cada rota dessa. Vocês percebam que o endpoint é sempre o mesmo. O que está mudando aqui é o método. Então aqui no Insomnia a gente vai criar aqui, ó, na pasta de projetos, nova requisição. Vou chamar de excluir. Ela é do tipo delete. Não tem campo, não tem corpo, né? Você vai simplesmente apagar a informação. Então tá aqui, ó. Vamos da mesma forma, Ctrl espaço, base URL, o mesmo endpoint. Então ela não tem corpo, a gente simplesmente dá o send e ele tá aqui, ó. Beleza? Então a gente está aí sem o projeto 3 na lista, considerando que ele foi excluído. Uma coisa para a gente observar aqui é que o status HTTP, o status code que a gente comentou, está aqui, ó, o 200 ok. Vem dizendo que o que a gente solicitou foi bem sucedido, tá? Então isso, se a gente for ver aqui em todas as requisições que a gente fez, ó, a gente obteve o status 200 ok. Ou seja, tudo ok, aconteceu o que era esperado. Se eu for aqui no get e passar aqui um endpoint que não existe, vou botar um 2 aqui, ou um S a mais aqui, ó, e der um send, aqui, ó, esse endpoint não existe, não está configurado no nosso servidor ali, no nosso arquivo. Então ele retorna para a gente o status code aqui, ó, 404 not found.
ou seja, isso não existe, não foi encontrado lá no servidor. Aqui, ó, é onde a gente observa o que o servidor, né, respondeu para a gente, de acordo com o que foi pedido, que a gente solicitou aqui. Então, pessoal, a gente fez aí um primeiro contato com os métodos HTTP e vamos na sequência aí do nosso mini curso. Até a próxima aula.